Vamos voltar para Brasília para entender a repercussão desse caso. Edilene Lopes com a gente hoje. Edilene, muito bem-vinda. Conta para a gente como é que o caso de estupro de vulnerável repercutiu dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi muita pressão ao relator desse caso nessa semana e uma decisão de afastamento agora que chama a atenção. Boa noite, Ju. Boa noite a toda a nossa audiência. A decisão de afastamento que já era aguardada pelos pares dele no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme nós adiantamos. Havia um climão dentro do tribunal e, segundo os colegas, ele estava extremamente constrangido com essa história e os seus pares também. Esse caso volta ao Tribunal de Justiça na semana que vem. A votação ainda não acabou. Isso porque Magid, que hoje foi afastado, fez uma mudança de voto da absolvição pela condenação, mas foi uma mudança monocrática e ele precisa submeter isso ao colegiado. O fato de ele ter mudado sozinho o voto e ter deixado o seu colega Valner Azevedo, que o acompanhou na relatoria, também pegou mal no tribunal e ele fez uma emenda na sua votação, submetendo ao colegiado na próxima quarta-feira. Então, um juiz substituto foi designado para compor o colegiado e na quarta-feira da semana que vem eles devem referendar essa decisão que culminou com a prisão do homem de 35 anos, condenando, assim, de vez esse homem pelo estupro da jovem de apenas 12 anos, uma criança. E essa reversão de voto só foi possível porque quando há uma votação colegiada em que não há unanimidade, uma das partes ou um dos desembargadores vota contrário, é possível apresentar um embargo infringente, que é um recurso para contestar a decisão. Então, foi porque teve o voto da desembargadora Karen Emerick que Magid pôde mudar o seu voto e que agora o Pleno vai poder confirmar essa condenação. E essa reversão de voto dele tem a ver com uma questão familiar, Ju. A esposa do desembargador também é juíza no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela é corregedora e a pressão dela e da filha dela, ele tem um casal de filhos, foram fundamentais ou foi fundamental para que ele fizesse essa mudança, segundo os colegas desembargadores que já acreditavam que esse afastamento pudesse acontecer. Hoje, durante a operação da Polícia Federal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a sala dele foi trancada e os celulares dos servidores e dos seus assessores foram apreendidos. Segundo desembargadores e servidores com os quais eu conversei, há uma busca por mais materiais, como outras denúncias de abuso e até material de pornografia. Vamos lembrar que essa operação e o afastamento são em função não apenas da decisão que ele tomou, que gerou uma polêmica nacional, mas porque depois dessa decisão surgiram casos dentro da própria família dele de denúncias de abuso. Então, ele vai responder por isso afastado. E a expectativa dos pares no Tribunal de Justiça de Minas Gerais é que haja uma amenização na crise de imagem que a instituição sofre depois dessa decisão tão polêmica, Jô. Vamos acompanhar, né? Foi polêmica realmente, mas não foi a única, não foi a primeira. Fiquei pensando na esposa e na filha dele, né? Como essas mulheres também acabam sendo expostas numa situação dessa. Obrigada, Edilene. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.